Glória a Deus, gente. Estamos mais uma vez reunidos para a nossa célula. Teremos uma célula diferente da que nós tivemos até aqui, porque teremos uma campanha de 3 semanas. E nessas 3 semanas nós estaremos falando sobre o Sermão das Bem-aventuranças, né, ou o Sermão da Montanha. Então, nós vamos dividir para nós podermos nos aprofundar melhor em cada um dos versículos, estudar melhor esses versículos, né? Afinal de contas, quando Jesus elencou cada um deles, ele elencou eles de uma maneira assim muito particular e muito especial. Não era apenas para que nós passássemos os nossos olhos sobre eles, mas que nós lêssemos e essa palavra efetivamente tivesse não apenas sentido no nosso interior, né, mas que nós conseguíssemos praticar isso, né, no nosso dia a dia, conseguíssemos praticar isso nas nossas vidas. E eu queria convidar você, né, a abrir a sua palavra, que é sempre importante a gente estar confirmando a palavra do Senhor, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 1 a 12. E eu vou começar já lendo aqui, depois você vai me acompanhando aí onde você estiver, né? Então nós vamos estar lá em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12, e a palavra do Senhor diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres, ou em algumas traduções você vai encontrar os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Antes de nós entrarmos especificamente nos versículos que nós estaremos falando hoje, eu quero dar uma pequena introdução para falar sobre não apenas o sermão das bem-aventuranças, que é essa ministração que nós vamos estar, né, especificamente falando hoje e estudando hoje, mas se você pegar o livro de Mateus, né, e a partir do capítulo 5, né, você lê o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, você vai ver uma sequência em que Jesus começa a trazer uma série de ensinos falando sobre ética, sobre valores do reino, né, sobre valores no nosso coração, né, valores concernentes à verdadeira religião, vamos dizer assim, tá? Porque a gente tem que ter só o discernimento aí de separar, né, religião de religiosidade, né? Religião, a verdadeira religião é efetivamente você ter um relacionamento com Deus, é efetivamente você ter um relacionamento com Jesus Cristo através da sua palavra, através das suas orações, através do tempo que você passa em comunhão com a igreja, ou seja, com os seus irmãos, na fé. Né? Então, Jesus traz uma série de ensinamentos muito profundos falando sobre todos esses valores. Desde o relacionamento com Deus, ele vai ensinar, você vai ver nos próximos capítulos aí a oração, por exemplo, a oração modelo, que a gente chama de oração do Pai Nosso, mas ele chama de oração modelo porque ali contém todos os itens que são importantes, que nós precisamos nos ater quando estivermos orando, estivermos falando com Deus, né? Ele vai falar sobre princípios, né, éticos, princípios de moralidade, né, princípios com relação à família, com relação a amor ao próximo. Então, se você quer, por exemplo, ter uma versão ultra mega resumida, né, do que são os valores que Jesus quer nos passar, os valores do reino, que Deus quer que nós implantemos aqui através das nossas vidas, ou seja, que a gente viva esses valores
né? E assim nós possamos implantar isso como efetivamente um norteador, um referencial para as pessoas que estão à nossa volta. Então nós deveríamos ler o livro de Mateus 5, 6 e 7, os capítulos 5, 6 e 7. E eu diria para você, né, que nós deveríamos ler esses 3 capítulos pelo menos uma vez por mês. Então você pegar o início de cada um dos meses, antes de começar, leia Mateus 5, 6 e 7. Depois, no mês seguinte, leia de novo, porque existe uma compilação, né, de valores tremendos que Jesus nos ensina e nós precisamos não apenas guardar isso, mas também praticar. Né? Ele começa essa instrução sobre esses valores de éticos e padrões divinos, né, padrões, né, celestiais. Ele começa exatamente no livro de Mateus 5, onde a gente está, e começa exatamente no Sermão das Bem-aventuranças, que é muito interessante, né? Todos esses 3 capítulos, né? Eu falo capítulos, mas lá era um momento em que Jesus estava levando essa verdade, ensinando, né, essa verdade aos seus discípulos e aqueles que estavam acompanhando, né? Nós vemos que ele começa através do Sermão das Bem-aventuranças, e depois ele vai dissertar isso de uma maneira muito mais profunda, mas nós vamos pegar o Sermão das Bem-aventuranças para, dentro desses versículos, nós temos uma compreensão mais ampla do que é que ele está falando conosco, né? O teólogo e escritor John Stott, né, ele diz que o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-aventuranças, né, ele foi praticamente um apelo de Cristo aos seus discípulos, aos seguidores, aqueles que amam a Cristo, para que deixassem de ter uma vida religiosa, para ter uma vida de comunhão com Deus, de ter uma vida de comunhão com o Pai. Ou seja, deixar de praticar certas coisas, né, por tradição, por rito ou por recebimento, seja religioso, ou seja por ensino dentro da sua casa ou dentro de alguma instituição, né, para que nós possamos viver uma vida diferente, ou seja, uma vida de um relacionamento efetivamente com Deus. E ele fala lá em Mateus 6:8, né, que nós, para os seus discípulos e que serve para nós também, que eles não deveriam ser iguais àqueles religiosos que tinham uma vida de aparência, mas efetivamente não tinham uma vida, né, de piedade, de dedicação, de submissão e de obediência aos verdadeiros valores que Deus havia ensinado a eles. Né? Hoje nós pegamos a Bíblia e quando nós lemos a Antiga Aliança, né, o Antigo Testamento, ali Deus estava passando uma série de ensinos para aquele povo, para que aquele povo fosse um referencial para todas as nações. O desejo de Deus sempre foi a salvação de todas as nações e não apenas dos hebreus. E você consegue entender isso claramente depois que você lê o Antigo Testamento inteiro, e o Novo Testamento é a consumação desse projeto através da vida de Cristo, né? da sua entrega, do seu sacrifício, da crucificação e da sua ressurreição. Amém? É muito importante nós nos atermos a esses ensinos que Cristo está nos passando, né? Porque, mais uma vez digo para vocês, Jesus estava confrontando de muitas maneiras aquela casta religiosa que existia naquele tempo, né? E quando você vê lá em 1 Samuel 16:7, a palavra de Deus fala assim, que Deus não vê o homem, né? Deus não vê como o homem vê. Então o homem vê a aparência, o homem vê o que está no exterior, mas Deus sonda o coração, mas Deus vê o interior. Amém? Então, o que é importante para nós no Sermão das Bem-aventuranças? Que haja uma transformação no nosso interior. Não apenas uma aparência de crente, não apenas uma aparência de quem ama ao Senhor, não apenas uma aparência de quem é religioso, mas efetivamente termos um coração que ama o Senhor, termos um coração que adora o Senhor, né? Sem ressalvas, sem limites, sem dúvidas, confiando que tudo aquilo que Ele está passando para nós não é apenas possível de nós cumprirmos nas nossas vidas, mas é o melhor para mim e para você. Amém? O Sermão das Bem-aventuranças, gente, é riquíssimo em cada um dos seus textos. Enquanto nós vamos dissertar, estudar e nos aprofundar nesses versículos, nós vamos ter um entendimento, né, de uma revelação da parte de Deus para os nossos corações. Amém? E eu quero começar então, né, falando ali no versículo 3. Bem-aventurados os pobres, ou em algumas traduções você vai encontrar os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse versículo, gente, eu vou associar ele a um tema, ok?
para que fique mais simples de nós entendermos o que é que Jesus estava falando aí. Então o tema desse primeiro versículo que nós vamos ler é destruindo os sofismas, ok? Lembrando que sofisma é um argumento lógico, né, embasado em falsas verdades que tendem a produzir em nós credibilidade. Amém? Então entenda que o sofisma é alguma coisa que é nos ensinada, que é pontuada de uma maneira lógica tão perfeita que você crê que é verdade, embora os seus fundamentos são mentiras. Então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Por isso que a gente estava até falando sobre passarmos tudo aquilo que a gente recebe no filtro da palavra, para que nós não venhamos, né, correr o risco de termos sofismas nas nossas mentes. O que é isso? Inverdades que foram injetadas dentro da nossa mente, né, aquilo que nós recebemos crendo por conta de argumentos muito bem colocados, que aquilo era verdade, mas a palavra contradiz totalmente. Bom, vamos extrair do texto original, porque eu creio que isso vai produzir em nós algo muito especial, gente. Então nós falamos lá, bem-aventurados, né, os pobres ou os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Se você for analisar, né, na tradução pura e simplesmente do português, né, bem-aventurados os pobres de espírito, parece até estranho, né? Então, se você tem na sua Bíblia essa versão, eu considero que é esquisito a gente olhar para alguma coisa assim, né, e ver Jesus falando, olha, aqueles que são pobres de espírito é que são bem-aventurados. E não faz muito sentido se você for pensar assim, né? E é por isso que quando nós vamos extrair no original, nós vamos ter uma compreensão muito mais profunda e muito mais tremenda, né? Essa palavra bem-aventurado, que vai se repetir ao longo dos próximos versículos de maneira, né, contundente, né? Jesus começou cada versículo, cada uma dessas colocações que ele inseriu, cada um desses valores que ele inseriu, ele fez questão de colocar bem-aventurado, bem-aventurado, ele repetiu várias vezes. Essa palavra bem-aventurado no grego é makarios, que quer dizer abençoado, afortunado, feliz. Ok? Então o que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa afortunada, é uma pessoa que é feliz, é uma pessoa que é realizada. Esse é o bem-aventurado, ok? Depois, quando você lê pobres de espírito, né, ou humildes, na verdade essa tradução como um todo, ela sai de uma única palavra que é pitochos, né? Essa palavra pitochos tem como origem ou como raiz, né, a palavra pitoio, que quer dizer terrificar, atemorizar. Aqui não no sentido de você ter medo de alguma coisa, né? Mas um atemorizar no sentido de você ter reverência, ok? Então, quando essa raiz forma a palavra pitochos, a gente pode traduzir isso como algo que é destituir a nossa mente de uma cultura intelectual, né, ateológica ensinada cientificamente. Ou, trazendo para um português mais simples, é nós despojarmos, tirarmos da nossa cabeça, tirarmos da nossa mente todo ensinamento, todo e qualquer ensinamento antibíblico, né, ou que seja contra a palavra e as escrituras de Deus. Então é muito interessante você ler humildes, né, ou pobres de espírito, mas na verdade o que Jesus estava falando era de nós termos, né, o temor de quando recebermos alguma coisa, isso não ser um ensinamento antibíblico, e se for, que nós tiremos isso da nossa mente e nós possamos então apenas receber aquilo que vem do Senhor. Então, afortunado, feliz, são aqueles que não permitem os ensinamentos antibíblicos, né? A cultura pop, os ensinamentos desse tempo, as meia-verdades que são passadas, né, para nós, porque é de nós, é desses que não recebem essas coisas que pertence o reino dos céus. Amém? E eu quero construir com vocês uma lógica dentro dessa direção para nós podermos pontuarmos de uma maneira bem sólida o que é nós destituirmos a nossa mente de todo ensinamento antibíblico para que possa ser nosso o reino dos céus. E para isso eu vou usar o exemplo de um cara que foi, gente, fantástico. Um cara que ultrapassou os limites, um cara que foi fora da curva, né? A gente pode falar aí não com sentido de idolatrar, nem nada nesse lado, mas, né, como alguém que vê uma pessoa que foi tremendamente tratado por Jesus e entendeu
né, o verdadeiro significado do evangelho. E lá no livro de Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, está escrito assim: Mas o que vem para mim era ganho. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Essas são palavras do apóstolo Paulo, ok? Então o que Paulo está falando aqui? Mas o que para mim era ganho, ou seja, o que para mim era de certo, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu recebi, né, no meu treinamento, nos meus ensinamentos, né, tudo isso eu reputei por perda, ou seja, eu descartei. Na verdade, ele descartou todas essas coisas, ele disse assim: eu as considero como escória. Na tradução para o português, e talvez na tradução para as demais línguas também, imagino que seja assim, né? Mas a pessoa que traduziu isso, talvez ficou com receio de extrair qual era a palavra real, né, no grego, e essa palavra, né, escória, que na verdade é escúbalon, né, quer dizer excremento de animal. Então o que Paulo estava dizendo, né, em linhas gerais, assim: todo o conhecimento que eu recebi, todo o treinamento que eu recebi, né, desde a minha infância, me preparando para ser um religioso, né, de respeito, todo esse conhecimento, depois que eu conheci a Cristo Jesus, eu considerei como cocô. É exatamente isso que ele está falando, gente. Eu sei que a gente está usando um linguajar mais assim, né, mais chulo, mas é isso que ele está falando. Toda a profundidade daquele conhecimento que eu havia recebido, eu considerei como porcaria, como lixo, quando eu tive entendimento do conhecimento de Cristo Jesus. Mas para que a gente possa entender a profundidade do que Paulo está falando, a gente precisa primeiro entender como foi a vida de Paulo, para ele chegar nesse ponto. Né? Paulo, vocês vão ler na palavra, vocês devem se lembrar, ele era Saulo. Né? Saulo foi o perseguidor da igreja. Por quê? Porque ele foi treinado desde cedo. As escrituras dizem que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu muito conhecido, né? Ele era neto de Hilel, né, que fundou as escolas de pensamento dentro, né, do judaísmo farisaico. Só para você compreender o que é isso, no século II a.C., né, foi fundado, né, esse grupo de fariseus. Eles tinham a sua interpretação das leis do Senhor, né? Eles fundaram as sinagogas, então eles eram tidos como assim a base dos religiosos daquele tempo, ok? Então Saulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era neto do fundador disso. Então, só para você entender o nível de responsabilidade, né, e o nível de investimento que foi feito na vida de Saulo, que depois veio a se tornar Paulo. Então, Saulo cresceu recebendo essa doutrina, esses ensinamentos. Por que ele começou perseguindo a igreja? Porque ele entendia que os apóstolos, né, na época os discípulos de Jesus, esses caras eram contraventores, esses caras eram arruaceiros, eram os hereges. E é por isso que ele recebia cartas para perseguir, para encarcerar e para matar aqueles que seguiam a doutrina de Cristo, porque na cabeça dele ele entendia que aquelas pessoas estavam totalmente erradas, os princípios que ele tinha recebido, e ele até então achava que aqueles princípios eram a verdade absoluta. Mas houve um momento quando ele teve um encontro com Cristo, quando ele teve um encontro com Jesus, e ele foi ministrado na verdade, e aí ele entendeu que tudo que ele passou estudando anos, gente, anos a fio, desde criança, recebendo, estudando e recebendo, tudo aquilo ele considerou como sendo escória. Ele considerou como sendo algo que não podia ser levado em consideração, mas sim a palavra de Cristo Jesus. Ele teve um entendimento pleno das Escrituras, né, analisadas à luz de Cristo, porque a revelação havia se completado. Amém? Nós também temos nós também passamos por essa condição, e eu quero que você atente para isso. Por quê? Nós também recebemos uma série de padrões, gente. Né? Nós recebemos uma série de ensinamentos. Talvez você, né, não tenha advindo da igreja romana como eu vim. Talvez você já tenha nascido num lar protestante, né, ou evangélico, ou metodista, ou qualquer que seja, um lar protestante dentro
desse lar você recebeu muitas verdades da palavra de Deus, né? Muitos ensinamentos da palavra de Deus, mas nós vemos, mesmo hoje, no tempo que nós estamos vivendo, quantas revelações estão acontecendo que os antigos, mesmo esses que buscavam, né, a verdade dentro da palavra, não tinham esse entendimento. Então é necessário que constantemente nós estejamos renovando a nossa mente e tirando os ensinos que são antibíblicos ou as revelações que foram trazidas para nós, que na verdade não são a completa expressão daquilo que Deus queria nos passar. E precisamos descartar essas coisas e receber aquilo que efetivamente é do reino, né? Lá em 1 de João 4:1, né, a palavra do Senhor diz assim: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Gente, se Jesus falou isso, né, naquele tempo, se o apóstolo João está comentando isso na sua carta, né, que muitos falsos profetas estavam se levantando há 2000 anos atrás, imagine nos dias de hoje. Imagina quantos líderes espirituais existem nas mais diversas denominações, ou até mesmo aquelas igrejas regionais, né, que eu falo que tem uma igrejinha só com aquele nome, né, fica naquele lugar. Né, quantos líderes espirituais não estão munidos verdadeiramente do entendimento, da revelação da palavra, e até mesmo do compromisso com Deus, e têm ensinado uma série de meias-verdades, ensinado alguma série de coisas que a gente poderia até contestar na palavra. E tem muita gente recebendo isso porque no desespero, né, no desespero as pessoas buscam a fé, buscam uma solução, buscam uma ajuda sobrenatural, buscam o Senhor para ter uma resposta, buscam a Deus. É normalmente nas crises que as pessoas mais buscam a Deus. Imagina quantos desses líderes mal preparados existem, levando palavras que na verdade não estão ajudando essas pessoas a crescerem, não estão ajudando essas pessoas a vencerem os obstáculos. Né? Eu não falo aqui especificamente até de falsos profetas no sentido deles quererem enganar as pessoas, porque existem esses. Mas até mesmo daqueles mal preparados que acabam trazendo mais dano do que solução. Você não tem ideia de quantas pessoas estão desigrejadas. Você não tem noção de quantas pessoas abandonaram a igreja porque não encontraram lá, né, o apoio, o envolvimento. E eu não estou falando não estou falando isso no sentido de passar a mão na cabeça. Tem que haver correção também. Mas quantas dessas pessoas acabaram encontrando lideranças, né, mal preparadas? Enfim, gente, é muito importante a gente estar atento ao que nós recebemos. Tem uma das coisas que está mais em voga falar hoje, que é mais divulgado, principalmente agora nas eleições, é a tal das fake news. E o que são fake news? São mensagens que são transferidas de um para o outro, um verdadeiro telefone sem fio, na qual a base, né, a formatação dessa informação não é verídica. Então eu falo para todos que eu ministro, né, todos que me acompanham, olha, se você vai passar para o WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, ou qualquer mídia social que você use, se você vai repassar alguma coisa que você recebeu, antes de repassar, vai pesquisar. Antes de você repassar, vai saber do que você está falando, do que você está transmitindo para os outros. Né? Eu recebi outro dia por WhatsApp de um irmão, né, uma mensagem que até era verídica, mas uma mensagem alarmante, que estava havendo um mover na Bolívia e estavam aprovando uma lei para perseguição dos cristãos, para proibição, né, de se falar do nome de Jesus, para proibição da propagação do evangelho, né, e como se fosse algo que estivesse acontecendo agora, tipo essa semana. E aí quando você vai pesquisar, você descobre que até é verdade, realmente aconteceu isso, mas isso aconteceu há 2 anos atrás, essas leis não conseguiram, né, prosseguir, elas acabaram caindo por terra, graças a Deus, glória a Deus, acabaram caindo por terra, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o que a gente passa para frente pode afetar a vida das pessoas. Então a gente tem que ter esse entendimento de guardar efetivamente somente o que é aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aquilo que está na palavra do Senhor. Não passe para frente as coisas sem você ter entendimento da raiz, né, da veracidade dessas informações. Lá em 2 Coríntios 10:5 diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levanta o cativo todo o entendimento, a obediência de Cristo.
destruindo os conselhos. Destruir, gente, é aniquilar todo conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, toda doutrina, todo ensinamento, toda palavra que é ministrada a você, que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a Bíblia, esse nós temos que destituir, destruir, tirar das nossas vidas e levar a nossa mente cativa, né, à obediência de Cristo Jesus. Amém? Então perceba que Jesus começa falando assim, eu vou dar um início para o nosso sermão, eu quero começar falando sobre você precisa prestar atenção no que você ouve. Você precisa descartar aquilo que não presta. Você precisa ler a palavra, ler as escrituras para você saber aquilo que é bom e aquilo que não é, e você poder passar na peneira, poder provar e você guardar o que é bom e descartar o que é ruim. É por isso que nós temos tantos crentes, né, que são agitados tão facilmente pelas lutas, pelas provações, pelas situações adversas que enfrentam e logo caem, logo desistem, logo blasfemam, logo murmuram contra Deus, como se Deus fosse culpado da sua tristeza, como se Deus fosse culpado dos seus fracassos. Eu quero te dizer uma coisa, se tem alguém que é culpado dos nossos fracassos, se você quer descobrir quem é o culpado do seu fracasso, olhe no espelho e você vai descobrir quem é. Muitas vezes entregamos essa culpa, colocamos essa culpa sobre o Senhor, né, como se Ele fosse o causador dos nossos problemas. Então, gente, mantenha a sua mente alimentada pela boa doutrina que vem da palavra do Senhor, porque é destes que pertence o reino dos céus. É para esses que será dado o reino dos céus. Amém? Segundo versículo, gente. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Né? Então, o tema desse versículo a gente vai trazer como se importando para ser cuidado. Né? Você se importar com as situações, eu não falo apenas de se importar com alguém, mas se importar com uma situação, e por causa disso, alguma relevância vai haver da parte de Deus. Né? Então, se a gente for pegar aqui de novo, bem-aventurados, a gente já sabe que é abençoado, afortunado, feliz, né? Agora, percebe que seria meio esquisito se a gente lesse assim, felizes os que choram de tristeza porque eles serão consolados. Eu entendi, como é que eu posso ser feliz se eu choro de tristeza? Há uma certa incoerência. E há uma incoerência porque nós não estamos entendendo o que é que Jesus estava querendo passar para nós. Essa palavra choram no original é penteo, né, cuja raiz é pentos ou pento, que é lamentação ou ser afetado, ter uma experiência sensível. Então a gente pode traduzir essa palavra choram, que está no português, mas o original que o autor quis nos passar é literalmente prantear e se lamentar. O problema, gente, é que a nossa língua portuguesa ela é extremamente riquíssima. E uma mesma palavra ela pode ter vários sentidos. E eu tenho certeza que quando a gente fala de lamentação, você vai estar trazendo à sua mente alguém que na verdade está apenas se lamuriando, né? Está apenas reclamando, está apenas murmurando das coisas que estão passando. Não é verdade? Não sei se você se lembra, né? Pelo menos é do meu tempo, talvez se você for mais novo você não tenha visto, mas havia um desenho nos anos 80 que chamava... Bom, o nome do desenho eu não lembro, mas o personagem era o Hard. Não sei se você se lembra do Hard, acho que era uma hiena, né? Era uma hiena, ele ficava toda hora, ó vida, ó azar, tudo tá ruim, tudo vai mal, né? Vivia se lamentando, não é isso? Então, quando a gente traz, né, ao nosso entendimento essa palavra lamentar, então, bem-aventurados que se lamentam, né? Deus está falando que é feliz a gente ficar murmurando? Não, não é esse o sentido de lamentação. Nós devemos buscar, gente, o sentido que está na palavra das coisas. E você vai ver que na sua Bíblia tem um livro que é dedicado a isso. E você vai encontrar lá o livro de Lamentações, ou as Lamentações de Jeremias. E quando você começar a ler esse livro, você vai ver efetivamente que Jeremias, né, não foi à toa chamado do profeta chorão. Né? Existe aí no meio crente, né, nós temos essa didática de falar que Jeremias era o profeta chorão, porque ele vivia chorando por tudo. Mas, na verdade, existe uma diferença entre o choro de tristeza, na qual nós nos abatemos diante de uma situação,
e nós murmuramos diante de uma situação e nos entregamos a essa dor. E existe um outro tipo de choro, gente. Existe um tipo de choro que ele é resultado de um quebrantamento. Quando você lê lá o livro de Lamentações, né, do profeta Jeremias, você não vai ver alguém que estava chorando, né, e falando assim: Senhor, eu quero a morte, eu não aguento mais, essa minha vida é um horror, eu sou uma pessoa injustiçada, eu sou uma pessoa que passa por sofrimento só, não vejo nada de bom. Você vai ver alguém que está olhando para o seu povo, que tinha uma promessa da parte de Deus, né? Então Jeremias estava olhando para o povo de Israel e olhando para toda aquela destruição que sobreveio sobre eles, né? Os inimigos que subiam sobre eles e os venceram, né? Os reis que reinaram com iniquidade, levantando altares de adoração a outros deuses, né? A falsos deuses, né? Chegando ao cúmulo de alguns reis, né? Passarem no fogo seus filhos, como era algo comum para aqueles, era ritos comuns para aqueles pagãos. E tudo aquilo que Deus tinha falado para eles não se envolverem, tudo aquilo que Deus tinha orientado, eles não adotem isso para a vida de vocês. Eles estavam praticando e por conta disso estavam vendo o horror vir sobre eles. A derrota diante dos inimigos, né? A prisão, né? O exílio, a destruição das cidades. Então Jeremias, lendo as escrituras e vendo toda aquela promessa que Deus tinha dado e olhando para aquela condição que o seu povo estava, então ele se quebrantou e ele chorou. Então o que Jesus está falando para nós aqui? Bem-aventurado aqueles que murmuram, que choram pelos cantos, né? Falando: ah, Senhor, a minha vida é uma porcaria, ah, o Senhor não olha para mim, ah, o Senhor não tem amor por mim, ah, o Senhor não está cuidando de mim. Você acha que é isso que Jesus está falando? Então eu vou te dizer, ele está muito enganado. E se você tem esse tipo de atitude diante do Senhor, eu quero dizer que você não atrai o favor dele 1 milímetro. Jesus está falando aqui daqueles que choram porque estão quebrantados, que choram porque veem, né, a miséria, ou no outro, ou em si mesmo, ou na sua nação, ou no seu bairro. Sabe, gente, que olha para as coisas como estão acontecendo no mundo e que se quebrantam falando: Senhor, esse nunca foi o teu projeto para a humanidade. Como nós, como humanidade, nos desviamos da tua vontade. Como nós, como humanidade, somos arrogantes e soberbos, querendo andar no nosso próprio caminho, achando que esse caminho é o melhor para as nossas vidas. É isso que Jesus está falando. Bem-aventurados aqueles que choram de quebrantamento, porque estão vendo a miséria, mas estão buscando no Senhor, estão olhando para Deus falando: Senhor, não existe outra maneira de solucionar isso, não existe outra maneira disso se tornar uma bênção, a não ser através de uma interveniência, de uma intervenção do Senhor. E a Bíblia fala que eles serão consolados. Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, né, nos versículos 4, 6 e 7, está escrito assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Não estejais inquietos por coisa alguma. E no final ele fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Amém? Jesus não está olhando para as pessoas que se lamentam emocionalmente, deixando apenas o seu coração, né, guiar as suas vidas. Porque se nós deixarmos as nossas emoções guiar a nossa vida, nós nunca vamos poder exercer fé. Nós precisamos guiar o nosso coração. Nós não podemos permitir que as nossas emoções guiem o nosso coração. Isso é muito importante. E essa palavra consolar, gente, no original, eu vou mostrar para vocês o sentido dessa palavra, você vai ficar agora estupefato, de tão tremendo que é. Essa palavra consolar no original é parakaleo. Essa palavra parakaleo no grego é formada por duas partes, né? Para e kaleo. Para significa ao lado, perto, e kaleo quer dizer chamar pelo nome. Sabe o que Jesus está falando aqui? Toda vez que o seu coração se quebrantar, se compungir diante dele, quando você enxergar a miséria do seu próximo para poder ajudá-lo, quando você enxergar a miséria da sua nação para você poder interceder, para você se posicionar para que a sua nação possa ser, né, uma nação prostrada diante do Senhor. Toda vez que você se quebrantar olhando para a sua miséria, por quanto você está diante de Deus,
Toda vez que você chorar nesse sentido, Senhor, eu preciso de Ti, a Bíblia fala que Ele vai estar perto de você te chamando pelo nome. Consolar não é alguma coisa que é feito como se fosse de baciada, entende o que eu quero dizer? Deus põe um monte de pessoa ali e segura, falando, não, estou cuidando de vocês. Não, Deus está falando assim, eu estou cuidando de você. Ele chama você pelo seu nome. E Ele vai estar falando assim, eu estou perto de você. Toda vez que você se quebrantar, eu vou estar junto de você. E é de você especificamente. Lembrando que Deus não trata no conjunto, Ele trata na individualidade. Quando você vai num culto, quando você vai na célula, pode parecer que a pessoa que está pregando está tratando todos de uma vez só. Eu quero te dizer que, na verdade, o Espírito Santo de Deus está tocando individualmente cada um aonde é necessário. Porque o cuidado de Deus pela sua vida é único e exclusivo. Nunca se esqueça disso. Amém? Não seja alguém que murmura diante do Senhor. Seja alguém que se quebranta. Porque é esses que Deus vem visitar com o consolo. Amém? E eu quero fechar a palavra dessa noite com o último versículo de hoje, que diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Essa palavra bem-aventurado, já vimos, afortunado, feliz. Mansos, essa palavra no original é praus, cuja raiz é praos, que é gentil, suave. Então, esse praus, ele tem o sentido de nos ensinar a nos deixarmos ser humildemente, suavemente guiados pelo Espírito de Deus. É literalmente esse o sentido que esse manso quer dizer. É você permitir com que Deus trate com você, com que Deus guie você, sem você resistir a Deus. E com relação a isso, gente, é muito importante a gente pontuar, que uma pessoa mansa é também uma pessoa humilde. E o contrário disso é a pessoa arrogante, soberba. Não existe meio termo, tá, gente? Ou você é arrogante no determinado tema da sua vida, no determinada área da sua vida, ou você é humilde e se deixa ser guiado. Os arrogantes são aqueles que resistem à palavra de Deus e questionam. Mas por quê? Mas por que isso é assim? Mas por que Deus está falando isso? Mas por que eu tenho que obedecer isso? Já o humilde, ele ouve a palavra de Deus, ele se deixa ser guiado por aquela palavra. Lá em Mateus 11, 29 diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Gente, o Rei Jesus, o Deus que nos criou, porque nós somos obras das suas mãos, ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Isso é só para você ver como nós somos arrogantes muitas vezes, querendo interpretar a palavra dele, a palavra do Senhor, como melhor nos apraz, como melhor encaixa no nosso estilo de vida. Mas o que Jesus está falando é que é muito importante nós nos deixarmos ser guiados. Lá em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, diz assim, eu lhes darei um só coração e um espírito novo, porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. O que é que o profeta Ezequiel estava falando aqui, gente? Naquele tempo que Israel se rebelou contra Deus, naquele tempo que Israel foi atrás de outros deuses, levantou altares, adorou outros ídolos, nesse tempo veio forte resistência do Senhor sobre a vida deles, e por conta disso eles endureceram, em vez de se quebrantarem, em vez de terem um coração ensinável, eles acabaram permitindo que o seu coração ficasse duro, acabaram permitindo que o seu coração ficasse resistente às coisas de Deus. Nós não podemos fazer isso, gente. Em nome de Jesus, nunca faça isso para a sua vida. Quando nós resistimos os princípios de Deus, quando nós resistimos à palavra de Deus, nós impedimos o seu espírito de trabalhar dentro de nós. Quando você abre o seu coração e recebe aquilo que Deus fala, mesmo que Ele esteja te corrigindo, mesmo que Ele esteja te confrontando numa área onde você está pecando, onde você está errando, levanta as mãos para o céu, agradeça, não seja resistente. Amém? É muito importante o que você faz para Ele, mas mais importante é o que você se torna. Que tipo de pessoa você está se tornando para o Senhor? Amém? E eu quero finalizar esse versículo dizendo aqui,
Que bem-aventurados são aqueles que se deixam ser guiados, são aqueles que mansamente, que gentilmente, que suavemente permitem que o Senhor, né, os leve para a direção que Ele quer. Estes herdarão a terra. Essa palavra terra, a gente poderia, né, interpretar como sendo herdarão a terra, herdarão o planeta Terra, herdarão essa esfera física. Eu quero te dizer que é isso e muito mais. Né? Sempre lembrando, né, aquele texto que diz: os céus são os céus de Deus, mas a terra deu aos filhos dos homens. O projeto de Deus para os homens nunca foi o céu, mas a terra. Só que o que Deus queria de nós é que nós trouxéssemos o céu para a terra. Que através de nós, todos os princípios, né, todas as leis que regem o reino dos céus estivessem na terra. Por causa do pecado, nós perdemos isso. Mas esse sempre foi o sonho de Deus. Mas além, né, de nós olharmos para essa terra num formato global, grandioso, né, a terra como um todo, as nações, eu quero te dizer que tem outros territórios. Essa palavra terra no original é literalmente território. E Deus já te deu muitos territórios. E eu queria te perguntar como é que você está cuidando deles. O seu casamento é um território que Deus te deu. Os seus filhos é um território que Deus te deu. O seu trabalho ou a sua empresa é um território que Deus te deu. Como você está cuidando desse território? Você está se permitindo ser guiado por Deus para ser bênção dentro desse território, ou você está agindo da sua cabeça? Está deixando as suas emoções guiarem as suas ações? Percebe? Deus já nos deu territórios. Muitas vezes estamos pensando no macro e esquecemos do mínimo. Lembra daquela passagem? Servo bom e fiel, né? Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Por quê? Porque se a gente não consegue enxergar o pequeno que Deus faz, o grande não vai fazer nenhum sentido para nós. Se a gente não conseguir trabalhar no pequeno, no detalhe, não é no grande que a gente vai realizar. Então Deus já colocou territórios na sua vida. Você está sendo manso? Você está permitindo que Ele guie você para que você tenha sucesso nesse território? Essa é para você refletir. Amém? Deus está trazendo para nós uma nova revelação nesse tempo. E essa palavra que Ele está trazendo para nós através do Sermão das Bem-aventuranças é para chacoalhar o nosso interior. É para produzir em nós a transformação que é necessária. Amém? Então nós falamos hoje, né, nos 3 primeiros versículos dessa primeira ministração: bem-aventurados os pobres e humildes de espírito, né, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Eu quero que você permita que isso seja gerado na sua vida, no seu coração. Que você não aceite mais palavras que não venham do Senhor. E que você rejeite todo ensinamento antibíblico na sua mente. Procure conhecer a Bíblia, conhecer a palavra, lendo, indo, frequentando os cultos, né? Buscando, né, ministrações que venham de líderes que tenham um compromisso com o Senhor. E não um compromisso com as suas figuras próprias, sabe? Com os seus nomes. Porque tem líderes espirituais que já estão agora no nível de olhar para o seu próprio nome. Eu fiz um nome. Gente, nosso nome não vale nada. O único nome que vale é o nome de Jesus. É esse. A minha oração para o Senhor é que eu seja conhecido como alguém que amou o Senhor. Como alguém que foi apaixonado pelo Senhor. Então, não permita que ensinamentos antibíblicos entrem no seu coração. Permita que o seu coração seja quebrantado diante do Senhor. E quando você chorar de quebrantamentos, tenha certeza que Deus vai te consolar. E permita que Deus guie a sua vida, que você seja manso. Porque você vai herdar muitos territórios. Deus não tem problema em colocar territórios na mão dos mansos. Porque aqueles que se permitem ser guiados por Deus, eles vão implantar naquele território as virtudes do reino. Mas para aqueles que não, Ele não vai dar. Amém? Que Deus te abençoe, que essa palavra entre no seu coração poderosamente, em nome de Jesus. Amém.